quando Gabriel, de apenas 12 anos, viu o carro de luxo capotado na estrada deserta de Campos do Jordão, com um homem de terno caro desacordado no asfalto. Ele não imaginava que sua próxima decisão mudaria não apenas o destino do empresário mais poderoso do Brasil, mas também revelaria um segredo que colocaria a vida de ambos em perigo mortal. A manhã de sábado estava silenciosa na estrada que ligava Campos do Jordão a São Paulo, quando Gabriel Oliveira caminhava pela pista, coletando materiais recicláveis que os turistas jogavam pelas janelas dos carros. Mais uma lata de cerveja importada, murmurou para si mesmo enquanto examinava uma lata de Heineken amassada. Os ricos pelo menos jogam lixo caro no chão. Era uma das poucas maneiras que havia encontrado de ganhar alguns trocados durante os fins de semana, quando descia da cidade para a estrada em busca de latas e garrafas que pudesse vender. O menino havia acordado antes do amanhecer naquele dia, como fazia todos os sábados há 3 meses, desde que descobriu que a estrada para Campos do Jordão era uma verdadeira mina de ouro para quem sabia onde procurar. Os turistas ricos que subiam para suas casas de campo tinham o hábito irritante mas lucrativo de jogar lixo pela janela, e entre esse lixo sempre havia latinhas de cerveja importada e garrafas de água mineral francesa que valiam bem mais do que os materiais que ele conseguia nos bairros pobres de São Paulo. Para Gabriel, esses centavos extras representavam a diferença entre comer uma refeição completa ou passar fome no dia seguinte. Vovó sempre dizia que Deus ajuda quem cedo madruga. Gabriel falava sozinho enquanto separava as latas das garrafas em seu saco plástico. Se ela pudesse ver eu trabalhando assim, ficaria orgulhosa. Gabriel não era um menino de rua comum. Aos 12 anos, havia desenvolvido uma inteligência aguçada para sobreviver sem se meter em confusões ou atividades ilegais que poderiam destruir seu futuro. Sua avó Rosa, que havia criado ele desde bebê até morrer no ano anterior de pneumonia, em um hospital público superlotado onde os médicos mal tinham tempo de olhar para os pacientes pobres, sempre repetia as mesmas palavras que agora ecoavam em sua mente todos os dias. Meu filho, ela costumava dizer segurando suas mãos pequenas com suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico. Pobreza não é desculpa para a desonestidade. Sempre existe um jeito digno de conseguir o que você precisa. A honestidade pode não encher a barriga hoje, mas ela te deixa dormir em paz à noite e te permite olhar no espelho sem sentir vergonha. Essas palavras tinham se tornado o código moral inquebrantável que guiava cada decisão de Gabriel, desde que ficou completamente órfão aos 11 anos. Enquanto outros meninos da sua idade que viviam nas ruas se envolviam com pequenos furtos nos semáforos, vendiam drogas para traficantes locais, ou passavam os dias inteiros pedindo esmola com histórias inventadas, Gabriel havia criado seu próprio sistema elaborado de sobrevivência, baseado exclusivamente no trabalho honesto e na dignidade pessoal. Durante a semana, acordava com o primeiro raio de sol e percorria os bairros nobres de São Paulo, coletando materiais recicláveis que os moradores ricos jogavam fora sem nem pensar no valor que aquilo poderia ter para alguém. Nos semáforos das avenidas mais movimentadas, lavava para-brisas dos carros com um sorriso genuíno e uma educação que surpreendia os motoristas, muitos dos quais comentavam entre si: esse menino é diferente dos outros. Ocasionalmente, quando tinha sorte, conseguia trabalho temporário ajudando os comerciantes do mercado municipal a carregar caixas pesadas de frutas e verduras, um trabalho que rendia algumas moedas e, mais importante ainda, um prato de comida quente que o sustentava por todo o dia. Nos fins de semana, fazia sua rota especial pela estrada de Campos do Jordão, onde descobriu que o lixo dos ricos valia consideravelmente mais e havia muito menos competição com outros catadores que preferiam ficar na cidade. Naquela manhã específica de setembro, quando o ar estava fresco e limpo da montanha, Gabriel estava particularmente animado porque havia encontrado uma quantidade incomumente grande de latinhas de alumínio perto do posto de pedágio. Deve ter tido alguma festa grande ontem à noite. Ele pensou em voz alta enquanto contava as latas. 1, 2, 3, 15 latas. Isso aqui vale quase R$ 10 só em alumínio. Era como se uma festa inteira de gente rica tivesse passado pela estrada na noite anterior, deixando um rastro dourado de latas vazias de cervejas caras
que representavam quase R$ 20 em material reciclável. R$ 20 significavam 3 dias de comida garantida no restaurante popular. Ou talvez até uma noite em um albergue municipal se o tempo piorasse e ele precisasse de um lugar seguro para dormir. Gabriel estava concentrado examinando cuidadosamente uma pilha de lixo próxima à curva mais fechada e perigosa da estrada. Cantarolando baixinho uma música religiosa que sua avó Rosa costumava cantar enquanto cozinhava nos domingos, quando ouviu um barulho ensurdecedor que ecoou pelas montanhas como um trovão. Que barulho foi esse? Gabriel murmurou, levantando a cabeça instantaneamente com o coração já disparado. Era o som inconfundível de metal se chocando contra metal, com uma força absolutamente brutal, seguido pelo estrondo violento de vidros se estilhaçando em 1000 pedaços e o barulho surdo e pesado de algo grande, rolando descontroladamente pelo asfalto. O menino levantou a cabeça instantaneamente, todos os seus sentidos em alerta máximo, o coração já acelerado pela adrenalina pura, e viu algo que o deixou completamente paralisado de choque. Um BMW preto reluzente, daqueles que custavam mais de R$ 500 mil e que a maioria das pessoas só via em filmes ou revistas de luxo, estava completamente capotado e destruído no meio da pista. O carro havia batido primeiro no guardrail do lado direito da estrada, com tanta força descomunal, que havia amassado completamente toda a lateral como se fosse papel. Depois havia capotado pelo menos 3 ou 4 vezes no ar, antes de finalmente parar de rodas para o ar, balançando levemente como um animal ferido. Fumaça preta e espessa saía do motor completamente destruído, criando uma nuvem tóxica que se espalhava pelo ar limpo da montanha e fazia os olhos de Gabriel arderem mesmo à distância. Vidros temperados caros estavam espalhados por pelo menos 100 metros de asfalto em todas as direções, criando um campo minado brilhante que refletia a luz dourada do sol matinal, como diamantes ensanguentados. Pneus caros rasgados em pedaços, fragmentos do para-choque de fibra de carbono, faróis de xenônio completamente destruídos e pedaços retorcidos de metal, que antes formavam uma obra-prima da engenharia alemã, estavam espalhados pela pista, como se uma bomba de grande potência tivesse explodido ali. Mas o que mais chamou a atenção de Gabriel, o que fez seu estômago dar um nó apertado de preocupação e medo, foi um homem de terno escuro e caro que havia sido violentamente arremessado para fora do veículo durante um dos capotamentos brutais e agora estava caído no asfalto áspero a cerca de 5 metros de distância do carro destruído, completamente imóvel como um boneco quebrado. Gabriel olhou desesperadamente ao redor da estrada deserta, procurando por outros carros, caminhoneiros, policiais, qualquer pessoa que pudesse ajudar naquela situação terrível. A estrada estava completamente vazia em ambas as direções, sem sinal de vida além do barulho distante de pássaros e do chiado sinistro que vinha do motor destruído. Não havia casas próximas na região montanhosa. Não havia postos de gasolina ou qualquer tipo de estabelecimento comercial que pudesse ter funcionários para ajudar. Era uma daquelas curvas isoladas da serra onde acidentes aconteciam e as vítimas podiam ficar horas esperando por socorro. Meu Deus! Gabriel murmurou, deixando cair seu saco de latinhas no chão. Esse homem pode estar muito ferido. O homem no chão usava um terno que, mesmo sujo de terra e sangue, era claramente de grife italiana. Sapatos de couro legítimo que provavelmente custavam mais do que Gabriel conseguia juntar em 6 meses de trabalho, e um relógio que, mesmo coberto de poeira e arranhado, ainda brilhava com o tipo de brilho que só o ouro verdadeiro possui. Era óbvio que se tratava de alguém extremamente rico, do tipo de pessoa que normalmente nem sequer notaria a existência de um menino como Gabriel, muito menos dirigiria uma palavra educada na sua direção. Senhor, senhor, o senhor está me ouvindo? Gabriel gritou enquanto corria em direção ao homem caído, seus tênis furados fazendo barulho no asfalto coberto de vidro. Senhor, o senhor está bem? Fale comigo. Quando chegou mais perto, Gabriel pôde ver claramente que o homem estava respirando, mas de forma irregular e laboriosa. Havia sangue fresco escorrendo de um corte profundo na testa, manchando o colarinho branco da camisa cara, e ele parecia estar oscilando entre a consciência e a inconsciência, como alguém lutando contra o desmaio. Seus olhos se abriam
e fechavam lentamente, sem conseguir focar em nada específico. Gabriel se ajoelhou cuidadosamente ao lado do homem ferido, tomando cuidado para não pisar nos cacos de vidro espalhados por toda parte. Senhor, eu sou Gabriel, disse com voz firme, mas gentil, tocando levemente o ombro do homem. O senhor sofreu um acidente de carro muito feio, mas eu estou aqui para ajudar. O senhor consegue me ouvir? O homem abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes com dificuldade óbvia para focar o olhar. Quando finalmente conseguiu ver Gabriel claramente, sua expressão mudou para uma de completa surpresa e confusão. Você é apenas uma criança, murmurou o homem com voz fraca e rouca, como se suas cordas vocais tivessem sido machucadas no impacto. Como você chegou aqui? De onde você saiu? Eu estava trabalhando coletando latinhas na estrada quando ouvi o barulho do acidente. Gabriel explicou rapidamente enquanto examinava visualmente os ferimentos visíveis do homem, lembrando-se de algumas coisas básicas de primeiros socorros que havia aprendido com um enfermeiro voluntário em um abrigo. O senhor está machucado na cabeça e está sangrando, mas pelo que posso ver não parece que quebrou nenhum osso. O senhor consegue mexer os braços e as pernas? O homem tentou se sentar fazendo uma careta de dor, mas Gabriel gentilmente segurou seus ombros com firmeza. Melhor o senhor ficar deitado por enquanto até termos certeza de que não tem nada quebrado por dentro, Gabriel disse com uma autoridade surpreendente para alguém de 12 anos. Vou procurar o celular do senhor para chamar uma ambulância. Onde o senhor costuma guardar o telefone? Gabriel procurou metodicamente nos bolsos do paletó caro do homem, até encontrar um iPhone de última geração com a tela rachada em formato de teia de aranha, mas ainda funcionando perfeitamente. Enquanto discava 192 para o SAMU, não pode deixar de notar que o homem o observava com uma expressão estranha e intensa, como se estivesse vendo algo extraordinário que não conseguia entender completamente. Alô, SAMU? Eu preciso reportar um acidente grave na estrada de Campos do Jordão. Gabriel falou ao telefone com clareza e urgência. Um carro capotou na curva do quilômetro 23. Tem um homem ferido que precisa de atendimento médico urgente. Ele está consciente, mas machucado na cabeça. Após fornecer todos os detalhes necessários para o atendente e receber a confirmação de que uma ambulância estava sendo enviada, Gabriel desligou o telefone e voltou sua atenção para o homem ferido. A ambulância está vindo, senhor. Deve chegar em uns 15 ou 20 minutos. Por que você está me ajudando? O homem perguntou com voz ainda fraca, mas agora com um tom de genuína curiosidade. Você nem me conhece. Por que não simplesmente continuou seu caminho? Gabriel olhou para ele com genuína surpresa, como se a pergunta não fizesse o menor sentido. Por que eu não ajudaria? O senhor está machucado e precisando de ajuda. Mas eu sou um completo estranho para você. O homem insistiu, claramente intrigado pela simplicidade da resposta. Você poderia ter fingido que não viu nada. Poderia ter continuado coletando suas latinhas. A maioria das pessoas faria exatamente isso. Minha avó sempre me ensinou que quando você pode ajudar alguém, você ajuda. Gabriel respondeu com a naturalidade de quem repete uma verdade fundamental. Não importa quem seja a pessoa, se ela é rica ou pobre, conhecida ou desconhecida. Se alguém precisa de ajuda e você pode dar essa ajuda, então você tem a obrigação moral de fazer isso. O homem fechou os olhos por um momento, claramente tocado por algo profundo na simplicidade e pureza da resposta de Gabriel. Era como se aquelas palavras tivessem atingido uma parte da sua alma que estava adormecida há anos. Qual é o seu nome completo, menino? Perguntou o homem, abrindo os olhos novamente e estudando o rosto de Gabriel com nova intensidade. Gabriel Oliveira, senhor. E o senhor, como se chama? Eduardo Santana. O homem respondeu, observando cuidadosamente a reação de Gabriel. Gabriel arregalou os olhos em choque total. Mesmo vivendo nas ruas e tendo pouco acesso a jornais ou televisão, ele sabia exatamente quem era Eduardo Santana. O nome aparecia constantemente nas conversas das pessoas, nos jornais que via nas bancas, na televisão dos bares onde às vezes conseguia assistir alguns minutos.
Eduardo Santana era conhecido nacionalmente como um dos empresários mais ricos e poderosos do Brasil, dono da Construtora Santana, uma das maiores empresas de construção civil do país, responsável por shopping centers, edifícios comerciais e projetos de infraestrutura em todo o território nacional. O senhor é o Eduardo Santana da Construtora Santana? Gabriel perguntou com incredulidade absoluta, sua voz subindo alguns tons. O mesmo que aparece na televisão? Esse mesmo, Eduardo respondeu com um sorriso fraco, mas genuíno. Aposto que você não esperava encontrar um milionário jogado na estrada quando acordou hoje de manhã. Não, senhor. Definitivamente não esperava, Gabriel admitiu, balançando a cabeça em admiração. Mas isso não muda absolutamente nada. Todo mundo merece ajuda quando precisa, não importa se é rico ou pobre. Eduardo estudou intensamente o rosto honesto do menino. Havia algo na sinceridade cristalina de Gabriel que o tocou mais profundamente do que qualquer coisa que havia experimentado em anos. Em seus 47 anos de vida, a esmagadora maioria das pessoas que se aproximavam dele queriam alguma coisa em troca: dinheiro para investimentos duvidosos, favores políticos, conexões empresariais, contratos lucrativos, ou simplesmente a chance de se aproximar do poder e da riqueza que ele representava. Mas esse menino de rua estava ajudando simplesmente e puramente porque era a coisa certa a fazer, sem esperar nada em troca, sem nem saber quem ele era no início. Gabriel, Eduardo disse, sua voz agora mais forte e séria. Você pode ter salvado minha vida hoje. Eu estava inconsciente, sangrando, e se você não tivesse parado para ajudar, eu poderia ter ficado muito mal aqui antes de alguém me encontrar. Como posso te agradecer por isso? Não precisa me agradecer nada, senhor Eduardo. Gabriel respondeu imediatamente, balançando a cabeça com firmeza. Qualquer pessoa decente faria a mesma coisa que eu fiz. Não, Gabriel. Você está completamente errado sobre isso, Eduardo disse, conseguindo se apoiar em um cotovelo para olhar diretamente nos olhos do menino. A maioria das pessoas teria passado direto, principalmente se vissem que era apenas um acidente de carro. Muita gente não quer se envolver. Não quer perder tempo, não quer ter problemas, você é realmente especial. Enquanto esperavam a ambulância chegar, Eduardo não conseguia parar de observar Gabriel com fascínio crescente. Havia algo no menino que despertava um sentimento que ele não experimentava há muitos anos. Admiração genuína e pura por outra pessoa. Não admiração baseada em riqueza material, poder político, influência social ou conquistas profissionais, mas admiração simples e direta por caráter puro e bondade natural. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Eduardo perguntou, após alguns minutos de silêncio contemplativo. Claro, senhor Eduardo. Pode perguntar o que quiser. Onde você mora? Tem família cuidando de você? Gabriel hesitou por um momento antes de responder, não por vergonha, mas porque poucas pessoas realmente se importavam com a resposta para essa pergunta. Minha avó Rosa faleceu no ano passado de pneumonia. Desde então eu me viro sozinho na vida, durmo onde consigo encontrar um lugar seguro, trabalho coletando materiais recicláveis durante a semana, às vezes ajudo os comerciantes do mercado municipal, carregando coisas pesadas em troca de comida. Eduardo sentiu seu coração apertar com uma dor física real. Este menino extraordinário, que tinha tão pouco na vida material, que provavelmente lutava todos os dias apenas para conseguir comida suficiente, havia arriscado sua própria segurança para salvar a vida de um completo estranho. A ironia da situação não passou despercebida. Ele, que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, havia sido salvo por alguém que provavelmente não sabia se teria o que comer no jantar. Gabriel, Eduardo disse com emoção genuína na voz. Depois que eu sair do hospital e me recuperar deste acidente, gostaria muito de conversar com você sobre algo muito importante. Você me deu um presente hoje que vale infinitamente mais do que todo o meu dinheiro e todas as minhas empresas juntas. Que presente, senhor Eduardo. Eu não dei nada para o senhor. Você me lembrou que ainda existem pessoas verdadeiramente boas neste mundo, Eduardo respondeu,
sua voz carregada de emoção. Você me mostrou que bondade e dignidade não têm nada a ver com dinheiro ou posição social. Quando finalmente o som familiar da sirene da ambulância ecoou pela estrada vazia da montanha, Eduardo segurou gentilmente o braço de Gabriel com uma das mãos. Não vou esquecer jamais o que você fez por mim hoje, Gabriel. E te prometo solenemente que vou encontrar uma maneira significativa de retribuir essa bondade. Gabriel balançou a cabeça com sinceridade. Não precisa retribuir nada, Sr. Eduardo. Só fico feliz e aliviado que o senhor esteja bem e que não tenha se machucado gravemente. Mas Eduardo sabia profundamente que ia muito além de uma simples retribuição ou favor. Este menino extraordinário havia despertado algo dentro dele que estava adormecido há muitos anos. O desejo genuíno e poderoso de fazer uma diferença real e positiva na vida de alguém. Não por obrigação social, não por marketing pessoal, não por benefícios fiscais, mas por pura gratidão e reconhecimento do valor humano. Enquanto os paramédicos uniformizados desciam da ambulância e se aproximavam com seus equipamentos médicos para examinar Eduardo e preparar seu transporte para o hospital, ele gritou para Gabriel, que estava discretamente se afastando para dar espaço aos profissionais. Gabriel, como posso te encontrar quando eu sair do hospital? Eu sempre estou por aí na cidade, Sr. Eduardo. Gabriel respondeu com um sorriso genuíno. Se o senhor realmente quiser me encontrar, tenho certeza de que vai conseguir. Eu não sou difícil de achar. Mas o que nenhum dos dois sabia, o que não poderiam nem imaginar em seus piores pesadelos, era que o acidente de Eduardo não havia sido um acidente casual causado por imprudência ou azar no trânsito. Naquele exato momento, escondidos entre as árvores densas da mata que cercava a estrada, dois homens de roupas escuras observavam toda a cena através de binóculos profissionais de longo alcance. E um deles já estava pegando um telefone satelital criptografado para fazer uma ligação que mudaria completamente o rumo de tudo. Alô, chefe. O plano não funcionou como esperávamos. Santana está vivo e aparentemente bem. E tem mais uma complicação. Apareceu uma testemunha, um garoto que ajudou ele. Do outro lado da linha, a voz que respondeu era fria como gelo e carregada de uma autoridade que fazia homens crescidos tremerem de medo. Uma testemunha? Que tipo de testemunha? Um garoto de rua, deve ter uns 12 anos. Ele chegou primeiro que a ambulância, ajudou o Santana, ficou com ele o tempo todo. Eles conversaram bastante. E o garoto viu vocês? Não, chefe. Nós estávamos bem escondidos na mata, como o senhor orientou, mas ele viu o acidente todo, viu que o Santana sobreviveu, e pelos binóculos deu para ver que o Santana ficou bem impressionado com o menino. Houve uma pausa longa e tensa do outro lado da linha. Quando a voz voltou, havia nela um tom de perigo que fez até o homem experiente na mata engolir seco. Descubram tudo sobre esse garoto. Nome, onde vive, onde trabalha, tudo. E continuem vigiando o Santana. Se ele resolver investigar o acidente ou desconfiar de alguma coisa, vocês sabem o que fazer. E o menino, chefe? O menino agora é um problema que precisa ser resolvido, mas com cuidado. Criança desaparecida chama muita atenção da polícia e da imprensa. Encontrem uma maneira discreta de afastá-lo da situação. A ligação foi encerrada, deixando os dois homens na mata com uma missão que havia se complicado significativamente. 3 dias depois, Eduardo Santana estava em seu quarto privativo no Hospital Sírio-Libanês, o mais caro e exclusivo de São Paulo, rodeado por uma equipe médica de primeira linha, que confirmou sua sorte incrível. Senhor Santana, disse o médico-chefe, um homem de cabelos grisalhos com décadas de experiência. Pelo que vimos nas imagens do acidente e pelos exames que fizemos, o senhor teve uma sorte extraordinária. Concussão leve, alguns pontos na testa, escoriações pelo corpo, mas nada grave. Em mais 2 dias o senhor pode ter alta. Doutor, posso perguntar uma coisa técnica? Eduardo indagou, ajeitando-se na cama hospitalar luxuosa. Claro, senhor Santana. Pelo que o senhor viu das fotos do acidente, é normal um carro capotar daquele jeito na curva onde eu bati? O médico hesitou por um momento.
Bem, não sou especialista em acidentes de trânsito, mas aquela curva é conhecida por ser perigosa. Muitos acidentes acontecem lá, mas para um carro capotar com tanta violência assim, eu não deveria estar em alta velocidade? Teoricamente, sim, mas o senhor lembra da velocidade em que estava? Eduardo franziu a testa, concentrando-se. Essa é a questão, doutor. Eu lembro de estar dirigindo devagar porque estava apreciando a paisagem. Não fazia sentido estar em alta velocidade. Às vezes a memória fica confusa depois de um trauma, Sr. Santana. É normal não lembrar dos detalhes exatos. Mas Eduardo não estava convencido. Quanto mais pensava no acidente, mais detalhes estranhos vinham à sua mente. Ele lembrava claramente de ter reduzido a velocidade antes da curva. Lembrava de estar relaxado e tranquilo, dirigindo seu BMW com a perícia de quem tinha mais de 30 anos de experiência ao volante. Alguma coisa não batia. Naquela mesma tarde, Eduardo recebeu a visita de seu advogado pessoal, Dr. Ricardo Mendes, um homem elegante de 60 anos que cuidava dos interesses jurídicos da família Santana há 2 décadas. Eduardo, que susto você nos deu, disse Ricardo, entrando no quarto com um buquê de flores caríssimas. Quando soube do acidente, pensei o pior. Ricardo, preciso que você faça algo para mim, Eduardo disse, indo direto ao ponto. Quero que você encontre um menino chamado Gabriel Oliveira. Ele tem 12 anos, vive nas ruas de São Paulo, trabalha coletando materiais recicláveis. Posso perguntar por quê? Ele salvou minha vida, Ricardo, e quero recompensá-lo adequadamente. Ricardo fez algumas anotações em seu bloco. Vou colocar nossos investigadores para procurar. Não deve ser difícil encontrar uma criança com esse perfil. E quero que você também investigue meu acidente discretamente. Eduardo acrescentou, sua voz ficando mais séria. Contrate o melhor especialista em acidentes de trânsito que você conhecer. Quero saber exatamente o que aconteceu naquela estrada. Você suspeita de alguma coisa? Suspeito que alguém tentou me prejudicar, Ricardo. O advogado parou de escrever e olhou diretamente para Eduardo. Isso é uma acusação muito séria. Você tem alguma evidência? Por enquanto, apenas a intuição. Mas quero evidências concretas. Enquanto Eduardo planejava sua investigação no conforto de seu quarto hospitalar, Gabriel estava passando por um dos dias mais difíceis desde a morte de sua avó. Ele havia acordado naquela manhã de terça-feira em seu abrigo improvisado embaixo de um viaduto no centro de São Paulo, um espaço que ele havia construído com papelões e lonas plásticas, escondido entre as pilastras de concreto onde poucos adultos se aventuravam. Normalmente, Gabriel conseguia juntar pelo menos 15 ou 20 reais por dia com seu trabalho de coleta de materiais recicláveis, mas nos últimos 3 dias, desde o acidente na estrada, sua sorte havia mudado drasticamente. Era como se uma maldição tivesse caído sobre ele. Que estranho, murmurou Gabriel enquanto examinava seu terceiro saco de lixo da manhã, sem encontrar uma única lata ou garrafa aproveitável. Onde foram parar todos os recicláveis? O que Gabriel não sabia era que 2 homens haviam sido designados especificamente para tornar sua vida mais difícil. Eles chegavam sempre antes dele nos pontos mais lucrativos de coleta, recolhiam todo o material reciclável valioso e o descartavam em locais onde Gabriel nunca encontraria. Era uma estratégia sutil de pressão psicológica projetada para deixá-lo vulnerável e desesperado. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e Gabriel ainda não havia conseguido juntar nem 5 reais, ele decidiu tentar a sorte nos semáforos da Avenida Paulista, onde costumava lavar para-brisas para os motoristas. Com licença, senhor. Posso lavar o para-brisa do seu carro? Gabriel perguntou educadamente para o motorista de um Corolla na fila do semáforo. Sai daqui, menino. Não quero pivete perto do meu carro. O homem gritou, acelerando assim que o sinal abriu. Era a 5ª rejeição consecutiva. Normalmente, Gabriel conseguia lavar pelo menos 10 ou 15 para-brisas por hora, com a maioria dos motoristas sendo educados e alguns até generosos. Mas naquele dia, era como se todos os motoristas tivessem acordado de mau humor especificamente para ele. O que Gabriel não percebia era que os mesmos 2 homens que estavam sabotando sua coleta de recicláveis também estavam circulando pela região em um carro comum.
parando discretamente para conversar com os motoristas antes que Gabriel chegasse aos semáforos. Olha, amigo, eles diziam. Tem um garoto de rua ali que está trabalhando com uma gangue de ladrões. Eles usam crianças para distrair os motoristas enquanto outros roubam. Se ele se aproximar do seu carro, é melhor recusar e sair de perto rapidamente. Era uma mentira cruel, mas eficaz. Em poucas horas, a reputação de Gabriel em toda a região havia sido destruída por informações falsas, cuidadosamente plantadas. Quando chegou o final da tarde e Gabriel havia conseguido juntar apenas R$ 2,50, mal o suficiente para comprar um pão, ele se sentou em um banco na Praça da República e começou a refletir sobre sua situação. Vovó, se a senhora estivesse aqui, o que me diria para fazer? Ele falou baixinho, olhando para o céu que começava a escurecer. Foi então que um homem elegante de terno se aproximou dele. Gabriel Oliveira? Sim, senhor. Quem quer saber? Meu nome é Dr. Ricardo Mendes. Sou advogado do Sr. Eduardo Santana. Ele me pediu para procurar você. Os olhos de Gabriel se iluminaram imediatamente. O Sr. Eduardo está bem? Ele se recuperou do acidente? Está ótimo, graças a você. E ele gostaria muito de falar com você. Posso levá-lo até o hospital? Gabriel hesitou por um momento. Sua experiência nas ruas havia lhe ensinado a ser cauteloso com estranhos, mesmo os bem vestidos. Como posso ter certeza de que o senhor realmente conhece o Sr. Eduardo? Ricardo sorriu e pegou o celular. Que tal falar com ele pessoalmente? Alguns segundos depois, Gabriel ouvia a voz familiar de Eduardo através do telefone. Gabriel, que bom que o Dr. Ricardo conseguiu te encontrar. Como você está? Estou bem, Sr. Eduardo. Fico feliz em saber que o senhor se recuperou. Gabriel, eu gostaria muito de te agradecer pessoalmente pelo que você fez por mim. Você pode vir me visitar no hospital? Claro, Sr. Eduardo. Eu adoraria vê-lo. Durante o trajeto de táxi até o Hospital Sírio-Libanês, Gabriel observava a cidade passando pela janela, pensando em como sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado desde que conheceu Eduardo. Ele não tinha ideia de que, naquele exato momento, estava sendo seguido por 2 homens em uma motocicleta que transmitiam sua localização em tempo real para seu chefe. O alvo está indo para o Hospital Sírio-Libanês, disse o motociclista através de um microfone oculto em seu capacete. Confirmado. Santana e o garoto estão se encontrando. Isso complica as coisas. Mantenham a vigilância. Não percam esse menino de vista. Quando Gabriel chegou ao quarto luxuoso de Eduardo, ficou impressionado com o contraste gritante entre aquele ambiente e os lugares onde ele costumava estar. O quarto era maior que a maioria das casas que ele conhecia, com uma vista espetacular da cidade, televisão de tela gigante, ar-condicionado silencioso e um banheiro privativo que parecia saído de uma revista de decoração. Gabriel, Eduardo exclamou ao vê-lo, tentando se levantar da cama. Não precisa se levantar por minha causa, Sr. Eduardo. Gabriel disse rapidamente, aproximando-se da cama. Como o senhor está se sentindo? Estou praticamente curado graças a você. Se você não tivesse me encontrado quando encontrou, eu poderia ter ficado muito mal naquela estrada. Eduardo estudou cuidadosamente o rosto de Gabriel e notou algo que o preocupou. O menino parecia mais magro do que quando se conheceram. Tinha olheiras mais pronunciadas, e havia uma tristeza sutil em seus olhos que não estava lá 3 dias atrás. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Você está bem? Parece mais cansado. Gabriel hesitou. Não queria preocupar Eduardo com seus problemas pessoais, mas também não conseguia mentir para o homem que já considerava quase um amigo. Tem sido uma semana um pouco difícil, Sr. Eduardo. Não sei porquê, mas meu trabalho não está rendendo como antes. Parece que alguém está chegando antes de mim em todos os lugares onde costumo coletar materiais. Eduardo franziu a testa. Isso é estranho. Você tem alguma suspeita do que pode estar acontecendo? Não faço ideia. E os motoristas também estão mais agressivos comigo nos semáforos. Hoje consegui lavar só 2 para-brisas o dia inteiro. Uma sensação de alarme começou a crescer no peito de Eduardo.
Gabriel, me deixe perguntar uma coisa mais séria. Você notou alguém estranho te seguindo ou observando? Agora que o senhor falou, acho que sim. Tenho visto os mesmos dois homens em uma motocicleta perto dos lugares onde costumo trabalhar. Mas pensei que fosse coincidência. Eduardo e Dr. Ricardo trocaram um olhar preocupado. Gabriel, disse Eduardo com voz séria. Preciso te contar uma coisa. Eu suspeito que meu acidente não foi realmente um acidente. Acho que alguém tentou me prejudicar gravemente. O quê? Gabriel arregalou os olhos. Mas quem faria uma coisa dessas? Tenho alguns inimigos no mundo dos negócios, pessoas que se beneficiariam se eu saísse de cena. Eduardo fez uma pausa. E se estou certo, você pode estar em perigo também. Eu? Por quê? Porque você me salvou. E porque você estava lá, viu tudo. Para quem tentou me prejudicar, você é uma testemunha. Gabriel sentiu um frio na barriga. Então, os homens que estão me seguindo provavelmente são as mesmas pessoas que causaram meu acidente. Eduardo completou. Gabriel, preciso te fazer uma proposta muito séria. Que proposta, Sr. Eduardo? Quero que você fique sob minha proteção até descobrirmos quem está por trás disso. Tenho uma casa segura onde você pode ficar. Terá comida, roupas, tudo o que precisar. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia ouvido. Sr. Eduardo, o senhor está falando sério sobre alguém ter tentado prejudicar o senhor? Completamente sério. E tenho certeza de que vão tentar de novo se descobrirem que estou investigando. E se eu não aceitar sua proteção, então você estará correndo um risco muito real de se machucar também. Gabriel olhou pela janela do hospital, vendo a cidade se iluminar com o anoitecer. Sua vida simples de menino de rua havia se tornado algo completamente diferente em questão de dias. Se eu aceitar, o que o senhor espera de mim em troca? Quero que você me ajude a descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Você conhece as ruas de São Paulo melhor que qualquer investigador particular que eu poderia contratar. E você tem uma perspectiva única sobre a cidade que pode ser muito valiosa. Isso não seria perigoso? Seria extremamente perigoso, Eduardo admitiu honestamente. Mas ficar sozinho nas ruas também é perigoso agora. Pelo menos trabalhando comigo você teria proteção profissional. Gabriel pensou nas palavras de sua avó sobre sempre fazer a coisa certa, mesmo que fosse difícil. Senhor Eduardo, se eu aceitar, o senhor promete que vamos descobrir quem são essas pessoas e fazer elas pagarem pelo que fizeram? Prometo, Eduardo disse firmemente. Mas também prometo que vou te proteger, custe o que custar. Então eu aceito. Eduardo sorriu, mas também sentia o peso da responsabilidade que havia assumido. Gabriel, há mais uma coisa que você precisa saber. O que, Sr. Eduardo? A partir de agora, nossa parceria vai muito além de gratidão. Eu reconheço algo especial em você, uma inteligência e uma coragem que são raras. Se sobrevivermos a isso, quero te ajudar a ter o futuro que você merece. Educação, oportunidades, tudo. Por que faria isso por mim? Porque você me mostrou que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com o dinheiro que ela tem, e porque acredito que juntos podemos fazer mais do que qualquer um de nós faria sozinho. Naquela noite, quando Gabriel foi levado para uma casa segura em um condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo, ele não imaginava que sua decisão de salvar um estranho na estrada havia iniciado uma guerra silenciosa que envolveria milhões de reais, segredos corporativos mortais e uma rede de corrupção que ia muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. E enquanto Gabriel dormia pela primeira vez em meses em uma cama confortável, os homens que haviam tentado prejudicar Eduardo recebiam uma nova ordem de seu chefe misterioso. A situação mudou. O garoto agora está sob proteção do Santana. Isso significa que temos que acelerar nossos planos antes que eles descubram muito sobre nossa operação. Gabriel acordou no dia seguinte em um quarto que parecia saído de um filme de Hollywood. A cama king size era mais macia que qualquer coisa que ele já havia experimentado em toda a sua vida. As cortinas de seda italiana filtravam suavemente a luz dourada do amanhecer, e o cheiro inconfundível de café fresco e pães quentinhos vinha de algum lugar da casa,
fazendo seu estômago roncar de antecipação. Por um momento ele pensou que estava sonhando, ou que havia morrido e ido para o paraíso que sua avó Rosa sempre descrevia. Bom dia, Gabriel, disse uma voz feminina gentil e acolhedora. Gabriel se virou na cama e viu uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestida com um uniforme impecável, carregando uma bandeja de prata com um café da manhã que parecia ter saído de um hotel 5 estrelas. Eu sou Dona Helena, a governanta da casa. O Sr. Eduardo me pediu pessoalmente para cuidar de você com todo o carinho. Bom dia, Dona Helena. Gabriel respondeu, ainda meio atordoado e tentando processar onde estava. Obrigado pela gentileza, mas eu realmente não preciso de tanto cuidado assim. Estou acostumado a me virar sozinho. Nonsense, meu querido. Ela disse com um sorriso genuinamente maternal que lembrava Gabriel de sua avó. Você é hóspede especial do Sr. Eduardo, e ele foi muito claro sobre como você deve ser tratado. Você salvou a vida dele, criança. Isso faz de você praticamente família. Ela colocou a bandeja cuidadosamente sobre uma mesa de mogno ao lado da cama. Tome seu café da manhã em paz. Tem pão francês fresquinho que chegou da padaria há 5 minutos, frutas orgânicas da nossa horta, suco de laranja natural, ovos mexidos, queijo e presunto importados. O Sr. Eduardo quer falar com você em 1 hora, mas primeiro precisa se alimentar direito. Enquanto Gabriel comia devagar, saboreando cada mordida dos pães franceses mais frescos que já havia provado, frutas doces e suculentas, e tomando um suco de laranja natural melhor que qualquer coisa que já havia experimentado, não conseguia parar de pensar na conversa da noite anterior. Alguém havia realmente tentado prejudicar Eduardo de forma tão calculada? E por quê? Quem teria coragem de fazer algo tão terrível com um homem que, apesar de toda sua riqueza, havia se mostrado genuinamente bondoso? Gabriel, Dona Helena disse, voltando ao quarto após alguns minutos. O Sr. Eduardo mandou estas roupas para você. Escolheu pessoalmente na melhor loja da cidade. Ela mostrou calças jeans de marca, camisetas de algodão de excelente qualidade, tênis novos e até mesmo roupas íntimas. Disse que você precisa se sentir confortável e apresentável. Gabriel olhou para as roupas caras e sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Dona Helena, isso tudo deve ter custado muito dinheiro. Eu não mereço tanto. Meu filho, ela disse, sentando na beirada da cama. Você salvou a vida do homem mais generoso que eu conheço. Se isso não merece o melhor tratamento possível, eu não sei o que merece. 1 hora depois, Gabriel foi levado por Dona Helena através da casa impressionante até um escritório que parecia saído de um filme sobre empresários poderosos. As paredes eram forradas com estantes de livros do chão ao teto. Havia quadros caros, uma mesa de mogno gigantesca e uma vista espetacular da cidade através de janelas enormes. Eduardo o aguardava, já completamente recuperado do acidente e vestindo um terno impecável, que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Ao lado dele estava um homem que Gabriel não conhecia, de aparência séria e profissional, com o tipo de postura que sugeria experiência militar. Gabriel, quero apresentar você ao Sr. Miguel Santos, nosso especialista em segurança. Eduardo disse, levantando-se da cadeira para cumprimentar o menino. Ele trabalha comigo há 5 anos e é responsável por coordenar nossa investigação sobre o que aconteceu. Prazer em conhecê-lo, Gabriel, Miguel disse, estendendo a mão com um sorriso respeitoso. Eduardo me contou detalhadamente sobre sua coragem na estrada. Realmente impressionante para alguém da sua idade. Não são muitos adultos que teriam a presença de espírito de agir como você agiu. Obrigado, Sr. Miguel. Gabriel respondeu apertando a mão oferecida e notando que o homem tinha o aperto firme de quem estava acostumado a situações sérias. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Gabriel. Eduardo interrompeu. Você fez o que uma pessoa excepcional faria. A diferença é importante. Miguel trouxe algumas informações muito interessantes e preocupantes sobre meu acidente. Eduardo continuou, seu tom ficando visivelmente mais sério. Informações que confirmam nossas piores suspeitas. Conte para ele, Miguel. Bom, Gabriel,
Miguel começou, abrindo uma pasta cheia de documentos e fotos. Analisamos minuciosamente os destroços do carro do Eduardo com a ajuda de especialistas forenses. O que encontramos foi muito perturbador. Ele espalhou algumas fotos técnicas na mesa. Essas imagens mostram evidências claras de que o sistema de freios foi deliberadamente sabotado. Alguém cortou parcialmente os cabos dos freios de uma maneira muito específica e calculada. Gabriel se inclinou para examinar as fotos, tentando entender o que estava vendo. Como assim, Sr. Miguel? Veja aqui. Miguel apontou para uma das imagens. Um corte natural por desgaste seria irregular, desgastado. Este aqui foi feito com uma ferramenta afiada, provavelmente um alicate especial. Mas o mais sinistro é que não foi cortado completamente. Por quê? Porque não era para falhar imediatamente. O corte foi calculado para que os freios falhassem apenas quando o carro fizesse uma curva fechada em velocidade moderada. Era um plano muito elaborado para parecer um acidente. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então alguém realmente tentou machucar o Sr. Eduardo de propósito? Não só isso, Miguel continuou, virando algumas páginas em sua pasta. Investigamos toda a rotina de Eduardo nas 3 semanas anteriores ao acidente. Descobrimos que alguém estava estudando meticulosamente seus movimentos, sabia exatamente que ele faria aquela viagem para Campos do Jordão naquele sábado específico, conhecia o horário que ele costumava sair, a rota que ele sempre pegava. Mas como alguém saberia de tanta coisa assim? Gabriel perguntou, claramente perturbado. Isso significa que era alguém próximo ao Sr. Eduardo? Exatamente, Eduardo respondeu, sua voz carregada de tristeza e decepção. Alguém que conhece minha rotina íntima, que tem acesso à minha agenda, que sabe de meus hábitos pessoais. Alguém em quem eu confiava. Essa é exatamente a pergunta que precisamos responder, Eduardo disse, caminhando até a janela e olhando pensativamente para a cidade. E é aí que você entra, Gabriel. Você conhece São Paulo de uma forma que nenhum de nós conhece. Você circula por lugares onde pessoas como eu nunca vão. Conversa com pessoas que nunca diriam uma palavra para mim. Vê coisas que passariam completamente despercebidas para pessoas do meu mundo social. O que exatamente o senhor quer que eu faça? Gabriel perguntou, sentindo o peso da responsabilidade. Quero que você me mostre a cidade real. A cidade que existe além dos escritórios de vidro e restaurantes caros, onde eu passo minha vida. Quero que você me ajude a entender quem são meus verdadeiros inimigos. Me ensine a enxergar São Paulo através dos seus olhos. Miguel abriu outra pasta e espalhou cuidadosamente várias fotos na mesa. Eram fotos de vigilância, obviamente tiradas de longe, mostrando homens de diferentes idades e aparências. Gabriel, examina essas fotos com cuidado. Você reconhece algum desses homens? Pode ser que você os tenha visto nos lugares onde costuma trabalhar, ou conversando com pessoas que você conhece. Gabriel examinou meticulosamente cada foto, concentrando-se em cada rosto, tentando lembrar onde poderia ter visto aquelas pessoas. Na primeira foto balançou a cabeça negativamente. Na segunda também não reconheceu ninguém. Mas na terceira imagem, parou abruptamente. Esse aqui, ele disse apontando para um homem de aproximadamente 40 anos completamente careca, com uma cicatriz visível no lado esquerdo do rosto. Eu definitivamente já vi esse homem antes e mais de uma vez. Onde exatamente? Eduardo perguntou, inclinando-se para frente com interesse renovado. Ele estava na região do mercado municipal onde costumo trabalhar na semana passada. Conversou com vários dos comerciantes que eu conheço há muito tempo. Na época pensei que fosse apenas mais um cliente fazendo negócios, mas agora que penso melhor, ele estava fazendo muitas perguntas específicas sobre mim. Que tipo de perguntas? Miguel indagou, fazendo anotações em um bloco. Os comerciantes me contaram depois que ele queria saber meu nome completo, onde eu dormia, qual era minha rotina diária de trabalho, que horas eu chegava e saía, com quem eu conversava. Dona Carmen, do restaurante popular onde às vezes consigo uma refeição, disse que ele chegou a oferecer dinheiro em troca de informações detalhadas sobre mim.
Eduardo e Miguel trocaram um olhar carregado de significado e preocupação. Gabriel, Eduardo disse, sua voz ficando mais grave. Esse homem se chama Carlos Mendonça. Ele é um investigador particular especializado em vigilância e coleta de informações. Mas não é do tipo que trabalha para pessoas honestas. Ele é conhecido por trabalhar para indivíduos muito perigosos. Mas por que ele estava investigando especificamente sobre mim? Porque você me salvou, Eduardo respondeu com sinceridade. Você frustrou completamente os planos de alguém que queria muito que eu morresse naquela estrada. E agora essa pessoa quer saber absolutamente tudo sobre você. Miguel fechou a pasta com um movimento seco. Gabriel, preciso ser completamente honesto com você, mesmo que isso seja assustador. Sua vida mudou dramaticamente desde o momento em que você conheceu Eduardo. Não é mais seguro para você viver nas ruas como antes. Essas pessoas sabem onde você trabalha, onde você dorme, com quem você conversa. Elas têm um dossiê completo sobre você. Então o que eu vou fazer? Gabriel perguntou, tentando não demonstrar o medo que estava sentindo. Não posso simplesmente desaparecer. As pessoas que me conhecem vão se preocupar. Primeiro, Eduardo disse, vamos descobrir exatamente quem está por trás de tudo isso. Depois vamos garantir que você tenha um futuro seguro e próspero, longe de qualquer perigo. Naquela tarde, depois de um almoço em que Gabriel provou comidas que nem sabia que existiam, Eduardo e ele saíram juntos pela primeira vez desde o acidente. Eduardo havia trocado seu terno caro por roupas mais simples e discretas, jeans e uma camiseta, na tentativa de se misturar com a multidão, e Gabriel o guiava pelas ruas que conhecia como a palma da mão. Senhor Eduardo, Gabriel disse enquanto caminhavam pela região da Sé, passando por vendedores ambulantes e pessoas apressadas. Posso perguntar uma coisa que está me incomodando? Claro, Gabriel. Pode falar sobre qualquer coisa. O senhor tem alguma ideia mais específica de quem poderia querer prejudicá-lo tão seriamente? Quero dizer, sabotagem de carro é algo muito extremo. Eduardo suspirou profundamente como se estivesse carregando um peso enorme. Gabriel, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Quando você tem tanto dinheiro e poder quanto eu tenho, infelizmente acaba fazendo inimigos, mesmo sem querer. Que tipo de inimigos? Competidores empresariais que perdem contratos milionários para minha empresa e ficam ressentidos. Políticos corruptos, que não conseguem os favores ou propinas que querem. Até mesmo pessoas da própria família que acham que merecem mais herança ou mais poder na empresa. Família? Gabriel parou de andar, claramente surpreso. Alguém da sua própria família faria uma coisa dessas? Infelizmente, Gabriel, dinheiro pode transformar as pessoas de maneiras terríveis. Tenho um meio-irmão, Rodrigo, que sempre achou que deveria ter herdado uma parte maior da empresa do nosso pai. Ele tem tentado ganhar controle da construtora Santana há mais de 10 anos, e ultimamente tem ficado cada vez mais desesperado. O senhor realmente acha que ele seria capaz de fazer algo tão terrível? Sinceramente, Gabriel, eu não sei mais. Rodrigo sempre foi ambicioso e ressentido, mas nunca pensei que fosse capaz de violência real. Talvez eu tenha sido ingênuo. Eles pararam em frente a uma pequena lanchonete com apenas 4 mesas, onde Gabriel às vezes conseguia comer quando juntava dinheiro suficiente durante o dia. O cheiro de coxinhas e pastéis fritos enchia o ar, e Gabriel se sentia em casa ali. Seu Gabriel! Gritou animadamente um homem baixinho e rechonchudo de aproximadamente 60 anos, que saía do estabelecimento limpando as mãos em um avental sujo de óleo. Que bom ver você, meu filho. E ainda por cima com roupa nova. Está bonito demais. Oi, seu Antônio. Gabriel respondeu com um sorriso genuíno, que Eduardo notou que iluminava completamente seu rosto. Como vai o negócio? A família está bem? Vai bem, graças a Deus. A esposa está boa, os filhos estudando. Quem é seu amigo aí? Esse é o senhor Eduardo. Gabriel disse naturalmente. Eduardo, esse é seu Antônio, dono da melhor coxinha de toda a região. Sério, você precisa experimentar. Eduardo cumprimentou o homem calorosamente.
impressionado com a naturalidade absoluta com que Gabriel interagia com todas as pessoas ao redor. Era como se ele fosse não apenas conhecido, mas genuinamente respeitado e querido por toda a comunidade. Muito prazer, seu Antônio. Gabriel me falou muito bem do senhor. Ah, esse menino é especial demais, seu Antônio disse, dando um tapinha carinhoso no ombro de Gabriel. Sempre educado, sempre trabalhador, nunca pede nada de graça. A falecida Dona Rosa criou ele muito bem. Mas então a expressão de seu Antônio ficou mais séria. Seu Gabriel, ele disse, baixando a voz e olhando ao redor como se estivesse preocupado em ser ouvido. Você tem andado meio sumido da região, e tem uns homens muito estranhos perguntando sobre você. Que homens? Gabriel perguntou, imediatamente alerta. 2 caras bem vestidos, terno caro, carro importado, mas com cara de quem não está brincando, sabe como é? Tipo bandido de colarinho branco. Ofereceram R$ 50 para qualquer um que desse informações detalhadas sobre sua rotina diária. Gabriel olhou para Eduardo com uma expressão de preocupação crescente. Quando exatamente foi isso, seu Antônio? Ontem de manhã, bem cedo. Chegaram aqui perguntando se eu te conhecia, queriam saber que horas você costuma passar por aqui, onde você dorme, se você tem família, com quem você conversa. Eu não disse nada, é claro. Falei que te conhecia só de vista. Obrigado por me avisar, seu Antônio, e obrigado por não falar nada. Imagina, meu filho. Mas tome muito cuidado, viu? Esses homens tinham cara de quem não brinca em serviço. Se eles voltarem, pode fingir que não me conhece bem? Claro, seu Antônio. Pode deixar. Enquanto se afastavam da lanchonete, Eduardo estava cada vez mais impressionado com Gabriel e também cada vez mais preocupado com a situação. Gabriel, você é realmente muito respeitado por aqui, ele observou. Essas pessoas genuinamente gostam de você e se preocupam com seu bem-estar. Eu sempre trato todo mundo com respeito, senhor Eduardo. Gabriel respondeu com simplicidade. Minha avó sempre dizia que não importa quão pouco você tem na vida, sempre pode tratar os outros com dignidade e bondade. Isso não custa nada. Sua avó era uma mulher muito sábia. Era assim, senhor Eduardo. Ela me ensinou que o verdadeiro caráter de uma pessoa se mostra nos pequenos gestos do dia a dia, não nas grandes palavras ou promessas. Eduardo parou de andar e olhou diretamente para Gabriel, como se estivesse vendo algo completamente novo. Gabriel, você sabe que está me ensinando mais sobre a vida e sobre valores verdadeiros em um dia do que eu aprendi em anos de faculdade e experiência empresarial? Como assim, senhor Eduardo? Você tem uma perspectiva sobre o mundo que eu havia perdido completamente. Você enxerga bondade onde eu só vejo problemas e complicações. Vê oportunidades de ajudar onde eu só vejo obstáculos para meus objetivos. Eles continuaram caminhando por mais 20 minutos até chegarem a uma pequena praça arborizada, onde havia um movimento tranquilo de pessoas. Gabriel cumprimentou calorosamente um engraxate que estava arrumando seus materiais, uma vendedora de doces caseiros que sorriu ao vê-lo, e um aposentado que alimentava pombos em um banco. Era como se ele fosse uma parte integral e querida daquela pequena comunidade. Gabriel, meu filho, disse o engraxate, um homem negro de aproximadamente 50 anos com mãos calejadas pelo trabalho. Você anda meio sumido da região. Tá tudo bem com você? Tudo certo, seu João. Só mudei um pouco a rotina de trabalho ultimamente. Ah, que bom. Mas escuta aqui. Tome cuidado com uns caras muito estranhos que andaram perguntando sobre você aqui na praça. Disseram que eram parentes distantes seus, mas não tinham nem um pouco de cara de família, sabe como é? Gabriel e Eduardo trocaram outro olhar carregado de preocupação. Que tipo de perguntas eles fizeram, seu João? Queriam saber onde você mora, que horas você costuma passar por aqui, se você tem namorada, se você mexe com drogas ou roubo. Eu disse que você é menino de bem, trabalhador. Mas eles insistiram muito. Até ofereceram dinheiro. Obrigado pelo aviso, seu João. Se eles voltarem, pode fingir que não me conhece direito? Claro, meu filho. Mas você tem certeza que não está metido em encrenca? Não estou, seu João. Pode ficar tranquilo.
Depois de quase 3 horas caminhando pela região e conversando com pelo menos 15 pessoas diferentes, Eduardo tinha uma compreensão completamente nova do mundo em que Gabriel vivia. Mas também estava cada vez mais alarmado com a quantidade de pessoas que haviam sido abordadas com perguntas detalhadas sobre o menino. Gabriel, Eduardo disse quando pararam para tomar um refrigerante em uma pequena mercearia. Estou começando a entender a extensão real do problema. Quem quer que seja está conduzindo uma investigação extremamente detalhada e sistemática sobre você. Isso é muito ruim? É muito ruim, Gabriel. Significa que não estão apenas tentando te intimidar ou te afastar. Estão coletando informações para se preparar para algo muito maior e mais perigoso. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Miguel, e sua voz soava tensa e urgente. Eduardo, preciso falar com você imediatamente. Descobrimos algo muito importante e perturbador. O que foi, Miguel? Encontramos a conexão que estávamos procurando. Carlos Mendonça, o investigador que estava procurando informações sobre Gabriel, trabalha para uma empresa de segurança privada que tem vínculos diretos com a Vital Corp. Vital Corp? Eduardo franziu a testa, tentando lembrar. Nunca ouvi falar dessa empresa. É exatamente esse o problema. É uma empresa de fachada criada há 6 meses apenas para esconder as verdadeiras atividades. Mas conseguimos rastrear os donos reais através de uma investigação bancária muito complicada. Eduardo sentiu um frio na barriga. Quem são os donos? Eduardo, você precisa se sentar para ouvir isso. A Vital Corp é controlada integralmente pelo seu meio-irmão Rodrigo. E não é só isso. Descobrimos que ele tem uma dívida gigantesca com agiotas e estava completamente desesperado por dinheiro. Se você morresse naquele acidente, ele herdaria automaticamente o controle total da construtora Santana. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco direto no estômago. Miguel, você tem certeza absoluta disso? Certeza total. Temos documentos, registros bancários, gravações telefônicas. E tem mais uma coisa muito grave. Interceptamos uma conversa telefônica dele há 1 hora. Eles estão planejando acelerar drasticamente os planos porque sabem que você está investigando o acidente. Que tipo de planos? Não sabemos ainda os detalhes, mas ouvimos referências a resolver o problema de uma vez por todas. Eduardo, você e Gabriel precisam sair de São Paulo imediatamente. Esta noite. Eduardo desligou o telefone e ficou em silêncio por um momento, processando a traição de seu próprio irmão. Gabriel havia percebido a tensão na conversa e esperava pacientemente. O que foi, Sr. Eduardo? Mais notícias? Descobrimos quem está por trás de tudo isso, Gabriel. É meu próprio irmão, Rodrigo. Gabriel arregalou os olhos de choque. Seu irmão realmente tentou machucar o senhor? Aparentemente sim. E Miguel diz que precisamos sair da cidade imediatamente esta mesma noite. Para onde iríamos? Tenho uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. É um lugar seguro, bem protegido. Podemos ficar lá enquanto Miguel e a polícia lidam com toda essa situação. Gabriel olhou ao redor da praça, vendo todas as pessoas que havia acabado de cumprimentar. Pessoas que eram como uma família para ele. Senhor Eduardo, se eu desaparecer assim de repente, essas pessoas aqui podem acabar se machucando por minha causa? Como assim, Gabriel? Se seu irmão não conseguir me encontrar, ele pode tentar pressionar ou até mesmo ameaçar as pessoas que me conhecem para descobrir onde estou. Seu Antônio, seu João, Dona Carmen, todos eles podem se meter em problemas sérios por causa de mim. Eduardo parou para pensar e percebeu que Gabriel estava absolutamente certo. Você tem razão, Gabriel. Não podemos simplesmente fugir sem proteger essas pessoas também. Seria egoísmo da nossa parte. Então, o que fazemos? Vamos ter que resolver essa situação aqui mesmo, em São Paulo, mas de uma forma muito inteligente e bem planejada. Eduardo pegou o telefone novamente e ligou para Miguel. Miguel, mudança de planos, não vamos fugir para Minas Gerais. Vamos ficar e preparar uma armadilha para o Rodrigo. Eduardo, isso é extremamente arriscado. Você pode estar colocando sua vida em perigo desnecessariamente. Tudo na vida é arriscado, Miguel. Mas Gabriel me ensinou algo importante.
Às vezes você tem que lutar pelo que é certo, mesmo quando é perigoso e assustador. Gabriel olhou para Eduardo com uma mistura de admiração e preocupação. O senhor tem certeza absoluta disso, senhor Eduardo? Tenho certeza de que não vou deixar meu irmão machucar você, machucar pessoas inocentes, ou destruir tudo que meu pai construiu por causa da ganância e do ressentimento dele. Então vamos fazer isso do jeito certo, Gabriel disse com uma determinação que surpreendeu Eduardo. Vamos mostrar para seu irmão que ele escolheu as pessoas erradas para mexer. Enquanto caminhavam de volta para a casa segura, passando por ruas que Gabriel conhecia desde criança, nenhum dos dois sabia que Rodrigo Santana, naquele exato momento, estava em uma reunião em um escritório clandestino, finalizando um plano que envolveria não apenas uma tentativa de sequestro, mas também uma armação cuidadosamente elaborada que poderia destruir a reputação de Eduardo para sempre. O plano incluía plantar evidências de corrupção, subornar testemunhas e manipular a mídia, garantindo que mesmo se Eduardo sobrevivesse fisicamente, perderia tudo o que havia construído ao longo de décadas. A guerra silenciosa entre os irmãos Santana estava apenas começando, e Gabriel, sem saber, havia se tornado a peça central em um jogo mortal, onde o prêmio final era o controle de um império avaliado em bilhões de reais. No escritório clandestino localizado no subsolo de um prédio comercial abandonado na zona industrial de São Paulo, Rodrigo Santana caminhava nervosamente de um lado para o outro, fumando seu terceiro cigarro em meia hora. O ambiente era tenso, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas que criavam sombras sinistras nas paredes descascadas. Sentados ao redor de uma mesa de madeira velha estavam 3 homens, que não pareciam ter escrúpulos morais. A situação mudou completamente. Rodrigo disse, sua voz carregada de ansiedade e irritação. Meu irmão não morreu no acidente, e agora ele está investigando tudo. Descobriu que os freios foram sabotados. Chefe, isso era esperado, respondeu Carlos Mendonça, o investigador careca com cicatriz no rosto que Gabriel havia reconhecido. Homens como Eduardo Santana não são fáceis de eliminar. Eles têm recursos, contatos, proteção. Não me interessa o que era esperado, Rodrigo gritou batendo o punho na mesa. O que me interessa é que eu tenho dívidas de 15 milhões de reais com pessoas que não brincam em serviço. Se eu não assumir o controle da construtora Santana nas próximas 2 semanas, vou acabar numa situação muito complicada. Então precisa acelerar o plano B, disse o segundo homem, conhecido apenas como Sombra, um especialista em operações ilegais. Sequestramos o menino, usamos ele como isca para atrair o Eduardo e resolvemos os dois de uma vez. Não, Rodrigo balançou a cabeça. Fazer algo com uma criança vai chamar muita atenção da polícia e da mídia. Preciso de algo mais sutil. Tenho uma ideia melhor, disse o terceiro homem, Dr. Almeida, um ex-advogado que havia perdido a licença por práticas ilegais. Por que não destruímos a reputação do Eduardo primeiro? Se ele perder credibilidade, fica mais fácil assumir o controle da empresa. Como assim? Tenho contatos na mídia e alguns documentos que podem ser modificados. Podemos criar um escândalo de corrupção. Fazer parecer que Eduardo está desviando dinheiro da empresa. Enquanto ele luta para limpar seu nome, você assume o controle. Rodrigo parou de caminhar, interessado. Continue. Plantamos evidências de que Eduardo está pagando propina para conseguir contratos públicos. Ao mesmo tempo, o menino de rua desaparece misteriosamente. Quando encontrarem o corpo, bem, vai parecer que Eduardo mandou eliminar uma testemunha. Isso poderia funcionar, Rodrigo murmurou pela primeira vez sorrindo. Mas precisa ser perfeito. Não podemos deixar nenhuma ponta solta. Enquanto os criminosos planejavam sua armadilha, Eduardo e Gabriel estavam no escritório da Casa Segura, trabalhando com Miguel para elaborar sua própria estratégia. Gabriel havia sugerido algo que surpreendeu a todos. Senhor Eduardo, disse Gabriel, e se a gente fingisse que eu fugi assustado? Seu irmão vai achar que não precisa mais se preocupar comigo. Como assim? Eduardo perguntou. Posso voltar para as ruas, fingir que estou com medo e não quero mais me envolver. Enquanto isso, uso meus contatos para descobrir o que ele está planejando. Miguel balançou a cabeça. Muito arriscado, Gabriel.
Esses homens são extremamente perigosos. Mas eu conheço as ruas melhor que eles, Gabriel insistiu. Posso me mover sem ser detectado, ouvir conversas, descobrir informações que vocês nunca conseguiriam. Eduardo estudou o rosto determinado do menino. Gabriel, você não é obrigado a fazer isso. Já fez mais do que suficiente. Senhor Eduardo, essas pessoas querem machucar o senhor por pura ganância. Minha avó sempre dizia que quando você vê uma injustiça, tem que fazer alguma coisa para combatê-la. Está decidido então, Eduardo disse. Mas vamos fazer isso com todas as precauções possíveis. Miguel, quero que você coloque seus melhores homens vigiando Gabriel 24 horas por dia, mesmo à distância. Na manhã seguinte, Gabriel voltou às ruas, mas agora com um plano cuidadosamente elaborado. Ele foi direto ao mercado municipal, onde sabia que Carlos Mendonça havia estado fazendo perguntas sobre ele. Seu Antônio, Gabriel disse ao dono da lanchonete. Aqueles homens que estavam perguntando sobre mim voltaram? Não, meu filho. Por quê? Estou com medo, Gabriel disse fingindo nervosismo. Descobri que eles são perigosos. Vou tentar sair de São Paulo por um tempo. Você quer que eu avise alguém se eles voltarem? Não, seu Antônio. Melhor não se envolver. Só, se alguém perguntar, pode dizer que eu fugi da cidade com medo. Gabriel repetiu a mesma história para outras 5 pessoas da região, sabendo que a informação chegaria aos ouvidos de Carlos Mendonça em questão de horas. E funcionou. Na tarde seguinte, Gabriel estava escondido em um prédio abandonado próximo ao escritório clandestino de Rodrigo, quando ouviu uma conversa reveladora. O menino fugiu da cidade, Carlos relatava para Rodrigo. Meus informantes dizem que ele está com medo e não quer mais se envolver. Perfeito, Rodrigo respondeu. Agora podemos focar no Eduardo. Doutor Almeida, os documentos falsos estão prontos? Sim, amanhã de manhã, 3 jornais diferentes vão publicar reportagens sobre supostas irregularidades na construtora Santana. Tenho fotos falsas, documentos bancários modificados, até mesmo um ex-funcionário que vai testemunhar em troca de dinheiro. E o plano para eliminar o Eduardo? Simples. Vamos atrair ele para uma reunião de negócios falsa. Quando ele chegar, será atacado em um assalto que deu errado, sem testemunhas, sem evidências ligando a nós. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Precisava avisar Eduardo imediatamente. Mas quando tentou sair do prédio, percebeu que havia 2 homens vigiando a saída. Estava encurralado. Sombra, vá verificar o andar de cima. Ele ouviu Rodrigo dizer. Ouviu um barulho estranho. Gabriel se escondeu rapidamente atrás de uma pilha de entulho, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Sombra subiu as escadas lentamente, uma arma na mão. Não tem ninguém aqui, ele gritou após alguns minutos. Deve ter sido rato. Mas quando Gabriel pensou que estava seguro, seu celular tocou. Era Eduardo, preocupado porque ele não havia ligado no horário combinado. O som ecoou pelo prédio abandonado como um alarme. O que foi isso? Rodrigo gritou. Tem alguém aí em cima? Gabriel desligou o telefone rapidamente, mas era tarde demais. Sombra voltou correndo, desta vez com mais 2 homens. Procurem em todos os cantos, Rodrigo ordenou. Alguém está espionando nossa reunião. Gabriel sabia que tinha poucos segundos antes de ser descoberto. Lembrou-se das palavras de sua avó. Quando você não tem força, use a inteligência. Pegou uma pedra e jogou do outro lado do andar, criando um ruído que atraiu os homens para a direção errada. Enquanto eles investigavam o barulho, Gabriel conseguiu chegar até a janela. Era uma queda de 3 metros, mas era melhor que ser capturado. Saltou, rolou ao tocar o chão para absorver o impacto e correu como nunca havia corrido na vida. Ele fugiu. Ouviu Sombra gritar. Era o moleque. Ele estava escutando tudo. Gabriel correu pelas ruas que conhecia como ninguém, usando becos e atalhos que apenas moradores antigos da região conheciam. Quando finalmente chegou à casa segura, estava ofegante e com alguns arranhões, mais vivo. Gabriel! Eduardo exclamou ao vê-lo. Que aconteceu? Descobri o plano completo deles, Gabriel disse, ainda tentando recuperar o fôlego.
Seu irmão vai tentar destruir sua reputação amanhã e depois vai mandar atacar o senhor em uma reunião falsa. Que reunião? Não sei os detalhes, mas ouvi eles falando sobre atrair o senhor para uma armadilha. Eduardo olhou para Miguel. Precisamos agir rápido. Se Rodrigo está planejando algo para amanhã, temos menos de 24 horas. Senhor Eduardo, Gabriel disse. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Qual? E se a gente virar o jogo? Fazer com que seu irmão caia na própria armadilha? Como? Vamos fingir que o senhor acreditou na isca. Vai para a reunião falsa, mas preparado. Enquanto isso, eu volto para espionar eles e descobrir onde vão estar. Miguel protestou. Isso é extremamente perigoso, Eduardo. Você estaria se colocando diretamente em uma situação muito complicada. Miguel tem razão, Eduardo disse. Não posso colocar você em risco de novo, Gabriel. Senhor Eduardo, Gabriel disse com firmeza. O senhor me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Agora é minha vez de proteger essa família. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Gabriel, você tem certeza? Tenho. Vamos mostrar para seu irmão que subestimou as pessoas erradas. Naquela noite, enquanto planejavam cada detalhe de sua contra-ofensiva, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente desde que conheceu Gabriel. O menino havia trazido não apenas salvação física, mas também uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Gabriel, Eduardo disse, independente do que aconteça amanhã, quero que você saiba que me sinto orgulhoso de ter você como parceiro. Obrigado, Senhor Eduardo. Eu também me sinto orgulhoso de lutar ao lado do Senhor. Miguel, que havia estado observando a conversa, interrompeu. Tenho mais informações sobre Rodrigo. Descobrimos que ele está desesperado porque os agiotas deram um ultimato. Se não pagar em 48 horas, vão fazer algo muito desagradável com ele. E isso explica por que ele está tão apressado, Eduardo observou. Homens desesperados são imprevisíveis. Exatamente por isso precisamos ser extremamente cuidadosos. Miguel continuou. Vou colocar uma equipe completa de segurança seguindo vocês dois. Miguel, Gabriel disse. Posso sugerir algo? Conheço algumas pessoas nas ruas que podem nos ajudar. Elas sabem coisas que nenhum investigador profissional saberia. Que tipo de pessoas? Engraxates, vendedores ambulantes, porteiros, gente que trabalha na rua e vê tudo, mas é invisível para criminosos. Eles podem ser nossos olhos e ouvidos. Eduardo sorriu. Mais uma lição que você me ensina, Gabriel. A importância das pessoas comuns. Minha avó sempre dizia que os heróis de verdade são aqueles que ninguém nota. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Gabriel estava de volta às ruas, mas desta vez com um plano muito mais elaborado. Ele havia conversado com 15 pessoas diferentes, cada uma com uma pequena missão específica. Seu João, o engraxate, vigiaria os movimentos próximos ao escritório de Rodrigo. Dona Carmen observaria carros estranhos na região. Seu Antônio ficaria atento a conversas suspeitas. Era uma rede de informações que Rodrigo jamais imaginaria. Enquanto isso, Eduardo se preparava para receber o telefonema que sabia que viria. E veio exatamente às 10 da manhã. Eduardo, disse uma voz que ele não reconheceu. Tenho uma proposta de negócio muito interessante para você. Pode nos encontrar hoje à tarde no edifício Copacabana? Que tipo de negócio? Eduardo perguntou, fingindo interesse. Algo que pode resolver todos os seus problemas. Estaremos no 15º andar, sala 1502 às 16 horas. Eduardo desligou e olhou para Miguel. A armadilha está sendo preparada. Você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho certeza de que não posso deixar meu irmão continuar fazendo mal a pessoas inocentes. Naquela tarde, enquanto Eduardo se dirigia para o que sabia ser uma armadilha, Gabriel estava em posição no prédio abandonado, observando Rodrigo dar instruções finais para seus homens. Lembrem-se, Rodrigo dizia, tem que parecer um assalto que deu errado. Nada que ligue de volta para nós. E se ele trouxer segurança? Perguntou Carlos. Vamos estar preparados para qualquer coisa. Hoje à noite a construtora Santana será minha.
Mas o que Rodrigo não sabia era que Gabriel havia descoberto um detalhe crucial. O assalto não seria no edifício Copacabana, mas no estacionamento, quando Eduardo estivesse voltando para o carro, e Gabriel já havia alertado Miguel sobre essa informação. A batalha final estava prestes a começar, e desta vez, Eduardo e Gabriel estavam preparados para virar o jogo completamente. Mas Rodrigo também havia guardado uma surpresa que poderia mudar tudo no último minuto. Às 15h30 da tarde, exatamente meia hora antes do encontro marcado, Eduardo Santana chegou ao edifício Copacabana, vestindo seu melhor terno italiano Armani e carregando uma pasta executiva de couro legítimo que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Para qualquer observador casual que passasse pela movimentada Avenida Paulista, naquele dia típico de quinta-feira, ele parecia apenas mais um empresário poderoso, indo para uma reunião importante de negócios que poderia envolver milhões de reais. Mas por baixo do paletó perfeitamente cortado e ajustado ao seu corpo, usava um colete à prova de balas de última geração que Miguel havia insistido categoricamente que ele colocasse. E no bolso interno da jaqueta carregava um gravador digital de última geração, do tamanho de uma moeda, capaz de captar conversas em alta definição mesmo em ambientes ruidosos. Teste de áudio. Eduardo murmurou discretamente enquanto caminhava pelo lobby luxuoso do edifício, fingindo falar sozinho como um executivo estressado resolvendo problemas ao telefone. Recebido perfeitamente, Eduardo, respondeu a voz clara e tranquilizadora de Miguel, através do microponto auditivo quase invisível que estava conectado ao seu ouvido direito. Lembre-se, temos homens posicionados estrategicamente em todos os andares do prédio e 3 equipes de segurança completas no estacionamento subterrâneo. Você não está sozinho. Enquanto Eduardo subia no elevador espelhado, observando os números dos andares mudarem lentamente de 1 para 2, de 2 para 3, e assim por diante, Gabriel estava em sua posição no prédio abandonado do outro lado da rua, agachado próximo a uma janela quebrada, observando através de binóculos profissionais de longo alcance os últimos preparativos de Rodrigo e seus homens. O que ele viu através das lentes o deixou extremamente preocupado e com um nó apertado no estômago. Havia movimento demais, pessoas demais, armas demais. Senhor Eduardo, Gabriel sussurrou em seu rádio de comunicação, sua voz carregada de urgência. Mudança de planos. Eles não vão esperar o senhor sair do prédio. Como assim? Eduardo perguntou, mantendo a voz baixa enquanto o elevador continuava subindo lentamente, passando pelo 8º andar, 9º andar, 10º andar. Acabei de ver eles conversando e gesticulando muito. Vão interceptar o senhor no próprio elevador quando estiver descendo. Tem muito mais homens do que esperávamos. Contei pelo menos 7 pessoas armadas e pode ter mais que eu não consegui ver. Miguel imediatamente entrou na conversa, sua voz carregada de preocupação profissional. Eduardo, aborte a operação imediatamente. Saia do prédio agora mesmo e volte para a casa segura. Isso virou uma situação muito perigosa. Não. Eduardo respondeu com firmeza absoluta, sua voz demonstrando a determinação que havia construído seu império empresarial. Se eu sair agora, Rodrigo vai desconfiar que descobrimos o plano e vamos perder nossa única chance de pegá-lo em flagrante. Pode ser que ele desapareça por meses e continue tentando me prejudicar. Senhor Eduardo, Gabriel disse, sua mente trabalhando rapidamente como sempre fazia quando precisava sobreviver nas ruas. Tenho uma ideia. Posso criar uma distração enorme. Que tipo de distração? Vou acionar minha rede de contatos nas ruas. Em 5 minutos vai ter tanto movimento na rua que eles não vão conseguir executar o plano original sem chamar a atenção da polícia. Gabriel, isso é extremamente arriscado. Miguel protestou através do rádio. Você pode acabar se expondo desnecessariamente e colocando sua vida em perigo. Esses homens já sabem quem você é. Melhor eu me expor do que deixar o senhor Eduardo numa situação perigosa. Gabriel respondeu com a determinação que havia aprendido com sua avó Rosa.
Minha avó sempre dizia que às vezes você tem que correr riscos para proteger quem você ama. Sem esperar mais confirmações ou ordens, Gabriel saiu correndo do prédio abandonado e começou a fazer ligações urgentes para todos os seus contatos na região. Primeiro para seu João, o engraxate que trabalhava na praça há mais de 20 anos e conhecia todos os vendedores ambulantes da região. Seu João, preciso de um favor muito urgente. Pode avisar todos os ambulantes da região que vai ter uma batida policial no edifício Copacabana em 10 minutos? Claro, meu filho. Pode deixar comigo. Vou espalhar a notícia para todo mundo que conheço. Em 5 minutos não vai ter um ambulante na rua. Em seguida, ligou para Dona Carmen, do restaurante popular onde às vezes conseguia uma refeição quente. Dona Carmen, a senhora pode espalhar que estão distribuindo cestas básicas grátis na frente do edifício Copacabana? Comida, produtos de limpeza, tudo de graça. Agora, Gabriel, mas é meio da tarde. Agora, Dona Carmen. É muito importante, é questão de vida ou morte. Por favor, confie em mim. Está bem, meu filho. Vou avisar todo mundo que conheço. Você sabe que eu confio em você. Gabriel também ligou para seu Antônio da lanchonete. Seu Antônio, preciso que o senhor espalhe que estão dando emprego na construção civil na frente do edifício Copacabana. Salário bom, sem experiência, registrado na carteira. Meu Deus, Gabriel. Isso vai juntar meio bairro na rua. É exatamente isso que eu preciso, seu Antônio. É para ajudar uma pessoa muito importante. Ligou também para Dona Maria, a vendedora de doces. Dona Maria, pode espalhar que estão dando consulta médica gratuita no edifício Copacabana? Dentista, clínico geral, tudo de graça. Ai, meu filho, vai ser uma loucura. Preciso muito, Dona Maria. É para uma coisa boa. Em menos de 5 minutos, uma multidão impressionante começou a se formar na frente do prédio. Vendedores ambulantes correndo desesperadamente para não serem pegos na suposta batida policial. Pessoas se aglomerando esperando as cestas básicas prometidas. Desempregados chegando em busca das vagas de emprego. Famílias inteiras aparecendo para as consultas médicas gratuitas. E o trânsito ficando cada vez mais complicado e congestionado. Carlos Mendonça, que estava posicionado estrategicamente no estacionamento subterrâneo, com vista para a entrada principal, ligou urgentemente para Rodrigo. Chefe, tem alguma coisa muito errada aqui. Apareceu uma multidão enorme do nada. Como assim, multidão? Rodrigo perguntou, sua voz demonstrando irritação e preocupação crescente. Tem pelo menos 200 pessoas na frente do prédio. Ambulantes, desempregados, famílias inteiras. Não conseguimos executar o plano com tanta gente. Vai chamar muita atenção. Rodrigo, que estava no 15º andar aguardando Eduardo chegar, começou a suar frio e a perceber que algo estava definitivamente errado. Isso não pode ser coincidência. Alguém descobriu nosso plano. O que fazemos, chefe? Mudança de planos. Vamos resolver isso aqui mesmo no escritório. Chamem todo mundo para subir. Vamos terminar com isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Eduardo saiu do elevador no 15º andar e caminhou pelo corredor silencioso até encontrar a sala 1502. Quando entrou, se deparou com 3 homens desconhecidos sentados ao redor de uma mesa de reuniões de vidro. Rodrigo não estava presente, o que já era um sinal de alerta vermelho. Senhor Santana, disse um dos homens levantando-se educadamente e estendendo a mão. Meu nome é Dr. Almeida. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Onde está a pessoa que me ligou? Eduardo perguntou, mantendo a compostura, mas recusando apertar a mão oferecida. Ele está chegando. Enquanto isso, podemos conversar sobre a proposta que mencionamos no telefone. Eduardo notou imediatamente que os 3 homens estavam visivelmente nervosos, olhando constantemente para a janela e para a porta, como se esperassem algo acontecer a qualquer momento. Havia suor na testa de um deles, e outro não parava de mexer as mãos. Que proposta exatamente? Uma proposta que você não pode recusar, disse Dr. Almeida, fazendo um sinal sutil para os outros 2 homens. Naquele momento, Eduardo percebeu que a situação havia mudado completamente. Os homens não estavam ali para negociar nenhum tipo de negócio legítimo, mas para executar um plano B que ele não havia previsto. Miguel,
Eduardo sussurrou discretamente. Acho que vou precisar de backup urgente. A situação mudou. Já estamos subindo. Miguel respondeu imediatamente. Aguente firme mais alguns minutos, não faça nada precipitado. Senhor Santana, Dr. Almeida continuou, sua voz ficando gradualmente mais séria e ameaçadora. Vou ser completamente direto com o senhor. Sabemos que você está investigando o acidente. Sabemos que descobriu sobre os freios sabotados. E sabemos que está protegendo aquele menino de rua. Que menino? Eduardo tentou fingir ignorância total. Não sei do que vocês estão falando. Não tente nos enganar. Dr. Almeida disse abrindo uma pasta cheia de fotos. Gabriel Oliveira, 12 anos, órfão, morador de rua. Ele estava lá quando você capotou na estrada. Temos fotos dele, sabemos onde ele dorme, conhecemos toda a rotina dele. Eu não sei do que vocês estão falando, Eduardo insistiu. Senhor Santana, Dr. Almeida disse puxando uma arma da cintura. Sua cooperação vai determinar se você sai vivo desta sala. Neste exato momento, Gabriel conseguiu entrar no prédio aproveitando a confusão na entrada principal. Ele conhecia o edifício porque já havia trabalhado ali lavando janelas alguns meses antes, quando precisava de dinheiro extra para comprar remédios para sua avó doente. Sabia que havia uma escada de emergência que levava diretamente ao 15º andar, passando despercebida pela segurança do prédio. Miguel, Gabriel falou no rádio. Estou subindo pela escada de emergência. Vou tentar chegar perto da sala. Gabriel, não faça isso sozinho. Miguel protestou. Espere nosso pessoal chegar. Eles já estão no prédio. Não tem tempo. Escutei pelo rádio deles que mudaram o plano. Vão fazer alguma coisa com o Sr. Eduardo ali dentro. Gabriel subiu os 15 andares correndo, 2 degraus de cada vez, seu coração batendo cada vez mais forte. Quando chegou ao andar correto, ofegante mas determinado, conseguiu ouvir vozes vindas da sala 1502. Senhor Santana. A voz de Dr. Almeida estava mais agressiva. Vou fazer uma pergunta bem clara e direta. Onde está o menino? Eu já disse que não sei de que menino vocês estão falando. Talvez isso ajude a refrescar sua memória. Gabriel ouviu o som de algo batendo, provavelmente Dr. Almeida agredindo Eduardo. Sem pensar 2 vezes, Gabriel começou a bater na porta da sala 1501 ao lado, gritando. Senhor Silva! Senhor Silva! Abra a porta! É a polícia! A confusão foi imediata. Dr. Almeida e seus comparsas ficaram em pânico, pensando que a polícia havia chegado. Como eles descobriram? Um deles murmurou. Calma, Dr. Almeida disse. Pode ser blefe. Mas Gabriel não parou. Continuou batendo em várias portas do corredor, sempre gritando que era a polícia. Em poucos minutos, várias pessoas saíram de seus escritórios para ver o que estava acontecendo. Há algum problema? Perguntou uma secretária de meia-idade. Estou procurando o Sr. Silva. Gabriel respondeu, fingindo ser um policial jovem em treinamento. Recebemos uma denúncia de distúrbio neste andar. A presença de testemunhas civis mudou completamente a situação. Dr. Almeida não podia mais executar seu plano com tantas pessoas no corredor. Vamos embora, ele disse para os outros 2. Isso virou uma bagunça. E o Santana? Deixa para depois. Quando abriram a porta para sair, se depararam com Gabriel no corredor. Por um momento, os olhos de Dr. Almeida se encontraram com os de Gabriel, e ambos souberam que o jogo havia mudado completamente. Você, Dr. Almeida disse reconhecendo o menino das fotos. Você é o moleque que estava espionando. Gabriel começou a correr, mas desta vez não estava sozinho. As pessoas no corredor, vendo um adulto perseguindo uma criança, começaram a intervir. Ei, o que está acontecendo? Gritou um homem de terno. Deixa o menino em paz. A confusão que se seguiu foi o que Eduardo e Miguel precisavam. A equipe de segurança de Miguel finalmente chegou ao 15º andar, encontrando o Dr. Almeida e seus comparsas tentando fugir por entre várias pessoas confusas. Polícia! Ninguém se mexe! Miguel gritou, mostrando sua identificação. Doutor, Almeida tentou correr, mas foi derrubado por Gabriel, que havia dado uma rasteira nele.
Esse aqui estava tentando machucar o Sr. Eduardo. Gabriel gritou. Prende ele! Em questão de minutos, Dr. Almeida e seus 2 comparsas estavam algemados. Eduardo saiu da sala 1502 com alguns hematomas no rosto, mas vivo e bem. Gabriel, Eduardo disse abraçando o menino, você salvou minha vida mais uma vez. Estamos quites agora, Gabriel respondeu com um sorriso, mas a vitória foi de curta duração. Miguel recebeu uma ligação urgente em seu celular. Eduardo, ele disse, temos um problema muito sério. Rodrigo não estava aqui porque estava executando outro plano. Ele invadiu sua casa e sequestrou Dona Helena. O quê? Eduardo ficou pálido. Ele deixou um recado. Quer trocar a vida dela pela sua. Vocês 2 têm que ir para o depósito da zona portuária em 1 hora. Gabriel olhou para Eduardo. Isso não vai acabar nunca, vai? Vai sim. Eduardo respondeu com determinação. Hoje à noite isso acaba de uma vez por todas. Senhor Eduardo, Gabriel disse. Dessa vez, vamos precisar de um plano ainda melhor. Tenho uma ideia, Eduardo respondeu. Mas vai exigir muita coragem de nós 2. Estou pronto, Gabriel disse sem hesitar. Vamos salvar Dona Helena e acabar com isso. Enquanto se preparavam para o confronto final, nenhum deles sabia que Rodrigo havia descoberto a verdadeira identidade de Gabriel e preparado uma armadilha que envolveria não apenas Dona Helena, mas também pessoas que Gabriel considerava como família. A batalha final seria muito mais complexa e perigosa do que qualquer coisa que haviam enfrentado até agora. E desta vez, Rodrigo estava preparado para tudo. O depósito abandonado na zona portuária de Santos estava imerso em uma escuridão quase total, quando Eduardo e Gabriel chegaram às 21 horas em ponto. O cheiro de maresia misturado com óleo diesel e ferrugem criava uma atmosfera sinistra que fazia qualquer pessoa se sentir desconfortável. As únicas fontes de luz eram algumas lâmpadas fracas espalhadas pelos pilares de concreto, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. O local havia sido escolhido estrategicamente por Rodrigo, longe de qualquer movimento de pessoas, cercado por contêineres abandonados e guindastes enferrujados que não funcionavam há anos. Senhor Eduardo, Gabriel sussurrou enquanto caminhavam cautelosamente pela entrada principal do depósito, seus passos ecoando sinistros pelo concreto rachado. Tem certeza de que esse plano vai funcionar? Tenho certeza de que é a nossa única chance de salvar Dona Helena e acabar com isso de uma vez por todas. Eduardo respondeu, verificando discretamente o equipamento de áudio escondido em sua jaqueta e o dispositivo de localização que Miguel havia colado na sola do seu sapato. Lembre-se, Miguel e sua equipe estão posicionados estrategicamente ao redor do depósito. Não estamos sozinhos, mesmo que pareça. Gabriel assentiu com a cabeça, mas não conseguia esconder completamente sua preocupação. Nas últimas 2 horas, desde que haviam descoberto o sequestro de Dona Helena, ele havia notado algo fundamentalmente diferente em Eduardo. O homem que havia conhecido como um empresário bem-sucedido, mas algo distante e fechado em seu mundo de luxo, havia se transformado em alguém determinado a proteger as pessoas que amava, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco mortal. Eduardo. Uma voz familiar ecoou pelas paredes de concreto do depósito, o som reverberando de uma forma que tornava impossível determinar exatamente de onde vinha. Você veio. Que bom. Pensei que talvez você fosse mandar seus seguranças e ficar em casa, seguro e protegido. Rodrigo Santana saiu lentamente das sombras, acompanhado por 4 homens armados que se moviam com a precisão de profissionais. Mesmo na penumbra do depósito, era impossível não notar a semelhança física impressionante entre os 2 irmãos. Rodrigo tinha praticamente a mesma altura, o mesmo porte atlético, a mesma estrutura facial, mas havia algo em seus olhos que era completamente diferente. Onde Eduardo demonstrava determinação e honestidade, Rodrigo exibia ganância pura e desespero de quem não tem mais nada a perder. Onde está Dona Helena? Eduardo perguntou diretamente, sua voz ecoando pelo depósito vazio. Ela está bem por enquanto. Rodrigo respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos,
fazendo um sinal com a mão para um de seus homens. Mas isso pode mudar muito rapidamente dependendo da sua cooperação. Tragam ela aqui. 2 homens apareceram de trás de uma pilha de contêineres enferrujados, praticamente arrastando Dona Helena pelos braços. A mulher de 50 anos, normalmente sempre impecável e elegante, estava com as roupas amarrotadas e sujas, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo. Tinha os olhos vermelhos e inchados, indicando que havia chorado muito nas últimas horas, mas quando viu Eduardo e Gabriel, seu rosto se iluminou com um alívio genuíno. Senhor Eduardo, Gabriel, que bom que vocês estão bem, ela disse, sua voz tremendo de emoção, mas carregada de gratidão. Eu estava com tanto medo de que algo acontecesse com vocês. Dona Helena, Eduardo disse, dando um passo à frente instintivamente. Vamos tirar a senhora daqui. Prometo que nada vai acontecer com a senhora. Não tão rápido, meu querido irmão. Rodrigo interrompeu friamente, puxando uma arma da cintura com movimentos calculados. Primeiro, vamos resolver algumas pendências que estão em aberto há muito tempo. Que pendências? Eduardo perguntou, embora já soubesse exatamente qual seria a resposta. A construtora Santana sempre deveria ter sido minha, Rodrigo disse, sua voz carregada de décadas de ressentimento acumulado. Papai sempre te preferiu, sempre achou que você era mais capaz, mais inteligente, mais merecedor de herdar o império que ele construiu. Mas eu vou provar que ele estava completamente errado. Rodrigo, você é meu irmão, Eduardo disse, tentando apelar para qualquer vestígio de humanidade que pudesse ainda restar dentro dele. Não precisamos resolver isso dessa forma violenta. Podemos conversar como adultos civilizados, podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Conversar? Rodrigo riu amargamente. Um som que ecoou pelo depósito de forma perturbadora. 30 anos tentando conversar com você. 30 anos sendo sistematicamente ignorado. Tratado como o filho menos importante. Como se eu fosse um empregado em vez de um herdeiro. Acabou, Eduardo. Hoje à noite, eu assumo o controle de tudo que deveria ter sido meu desde o início. Gabriel, que havia estado observando a situação atentamente com os olhos treinados de quem passou anos sobrevivendo nas ruas, notou algo que Eduardo não havia percebido. Havia movimento discreto nas sombras atrás de Rodrigo. Mais homens estavam chegando silenciosamente, e pelo que Gabriel podia ver através da penumbra, eles definitivamente não faziam parte da equipe de segurança de Miguel. Senhor Eduardo, Gabriel sussurrou o mais baixo possível. Tem mais gente chegando. Muito mais gente do que esperávamos. Rodrigo ouviu o comentário sussurrado e sorriu com satisfação. Muito perspicaz, garoto. Sim, tenho muito mais homens chegando. Muito mais do que vocês imaginam. Você achava que eu não estava preparado para vocês tentarem alguma coisa heróica? Rodrigo, deixe o menino fora disso, Eduardo disse, sua voz carregada de urgência. Ele é apenas uma criança inocente que não tem nada a ver com nossos problemas familiares. Apenas uma criança que frustrou meus planos cuidadosamente elaborados 2 vezes, Rodrigo respondeu, apontando a arma na direção de Gabriel. Apenas uma criança que se tornou uma testemunha extremamente inconveniente. Mas isso vai ser definitivamente resolvido hoje à noite. Naquele momento, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu absolutamente todos os presentes. Em vez de tentar se esconder atrás de Eduardo ou fugir correndo, ele deu um passo corajoso à frente, colocando-se entre Eduardo e Rodrigo. Senhor Rodrigo, Gabriel disse, sua voz firme e clara apesar da idade e da situação aterrorizante. Posso fazer uma pergunta antes de qualquer coisa acontecer? Que pergunta? Rodrigo pareceu genuinamente intrigado pela coragem inexplicável do menino. Por que o senhor acha que merece a empresa mais do que o senhor Eduardo? Porque eu sou o filho mais velho, Rodrigo gritou, sua voz ecoando pelo depósito. Porque eu trabalhei tanto quanto ele durante todos esses anos. Mas o senhor trabalhou para construir alguma coisa positiva? Ou só para destruir o que outros construíram? Gabriel perguntou com uma simplicidade que cortou como uma lâmina. A pergunta atingiu Rodrigo como um tiro direto no coração. O que você disse, moleque?
Minha avó sempre dizia que existem dois tipos de pessoa no mundo: as que constroem coisas boas e as que destroem o que os outros construíram. O Sr. Eduardo construiu hospitais, escolas, criou milhares de empregos, ajudou famílias inteiras. O Sr. Rodrigo, o que construiu além de planos para machucar pessoas inocentes? Calha a boca! Rodrigo gritou, apontando a arma diretamente para Gabriel. Você não sabe absolutamente nada sobre minha vida ou sobre meus sacrifícios. Sei que o senhor está fazendo tudo isso apenas por dinheiro. Gabriel continuou, aparentemente sem medo da arma apontada para ele. Mas o senhor já parou para pensar seriamente no que vai acontecer depois? Mesmo que consiga roubar a empresa, mesmo que consiga todo o dinheiro do mundo, o senhor acha que vai ser realmente feliz sabendo que machucou pessoas inocentes para conseguir? Eduardo olhou para Gabriel com uma admiração que crescia a cada segundo. O menino estava fazendo exatamente o que eles haviam planejado, distraindo Rodrigo emocionalmente e fazendo-o falar, permitindo que Miguel e sua equipe se posicionassem melhor ao redor do depósito. Gabriel tem razão, Rodrigo, Eduardo disse, aproveitando a deixa. Você pode ficar com a empresa, pode ficar com todo o dinheiro que existe no mundo, mas nunca vai ter paz de espírito. Eu vou ter o que é meu por direito, Rodrigo gritou, mas Gabriel notou que sua voz estava começando a tremer ligeiramente. E o que é seu por direito? Gabriel perguntou com genuína curiosidade. Respeito das pessoas? Amor verdadeiro? Família que se importa com o Senhor? Ou só dinheiro? Dinheiro é poder, Rodrigo respondeu, mas sua convicção estava visivelmente diminuindo. Com dinheiro você compra absolutamente tudo que precisa na vida. Não compra, Sr. Rodrigo, Gabriel disse com uma tristeza genuína na voz. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas tenho o Sr. Eduardo como família. Tenho Dona Helena que me trata como se eu fosse seu próprio filho. Tenho seu João, Dona Carmen, seu Antônio. Dezenas de pessoas que se preocupam comigo de verdade. O senhor, com todo esse plano elaborado, quantas pessoas realmente se importam com o senhor como pessoa? A pergunta ecoou pelo depósito vazio como um eco fantasmagórico. Rodrigo olhou lentamente ao redor, vendo apenas homens que ele havia contratado com dinheiro, que estavam ali apenas pelo pagamento, que desapareceriam no momento em que o dinheiro acabasse. Isso não importa, ele disse, mas sua voz havia perdido toda a força anterior. Importa sim, Gabriel insistiu gentilmente, porque quando tudo isso acabar, independente de quem ganhe, o senhor vai estar completamente sozinho. Mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, vai estar sozinho. Foi nesse momento exato que Miguel e sua equipe agiram com precisão militar. Aproveitando que Rodrigo estava emocionalmente abalado e distraído pela conversa profunda com Gabriel, eles cercaram completamente o depósito em questão de segundos. Polícia! Soltem as armas imediatamente! A voz autoritária de Miguel ecoou por todo o depósito. Vocês estão completamente cercados. Não há saída. O que se seguiu foi uma confusão total e ensurdecedora. Os homens de Rodrigo tentaram reagir desesperadamente, mas foram rapidamente dominados pela equipe altamente treinada de Miguel, que havia planejado a operação com a precisão de uma operação militar. Tiros foram disparados. Gritos ecoaram pelas paredes, mas em poucos minutos a situação estava sob controle. Em meio à confusão, Gabriel correu instintivamente para Dona Helena e a ajudou a se esconder atrás de um container pesado. Está tudo bem, Dona Helena, Gabriel disse abraçando a mulher que tremia de medo. Vamos sair daqui em segurança. Meu querido menino, Dona Helena disse, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Você e o Sr. Eduardo são as pessoas mais corajosas que eu já conheci na minha vida. Eduardo enfrentou Rodrigo cara a cara, mesmo com toda a confusão ao redor. Acabou, irmão. Entregue a arma e vamos resolver isso de forma civilizada. Nunca! Rodrigo gritou desesperadamente. Mas quando tentou apontar a arma para Eduardo, percebeu que suas mãos estavam tremendo incontrolavelmente. Rodrigo! Eduardo disse, aproximando-se devagar e calmamente. Você ainda é meu irmão. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, mesmo depois de toda essa violência, você ainda é meu irmão.
Você sempre foi o favorito, Rodrigo disse, começando a chorar como uma criança. Sempre foi o melhor em tudo, o mais inteligente, o mais capaz. Não, Rodrigo. Eu apenas escolhi um caminho diferente na vida. Mas ainda não é tarde para você escolher outro caminho também. Rodrigo olhou para Eduardo, depois para Gabriel, que havia saído de trás do container e estava observando a cena com compaixão genuína. Aquele menino, Rodrigo disse, ele te mudou completamente, não foi? Sim, Eduardo admitiu sem hesitação. Ele me mostrou o que realmente importa na vida. E o que importa? Rodrigo perguntou com genuína curiosidade. Família verdadeira. Pessoas que se importam com você de verdade, não pelo seu dinheiro. Fazer a diferença positiva na vida dos outros. Rodrigo baixou a arma lentamente como se ela pesasse 1 tonelada. Eu perdi tudo na vida, não foi? Perdeu algumas coisas, Eduardo disse gentilmente. Mas ainda pode recuperar outras. Ainda pode escolher ser uma pessoa melhor. Quando a polícia oficial finalmente chegou ao depósito, Rodrigo se entregou voluntariamente, sem resistência. Antes de ser levado pela polícia, ele olhou diretamente para Gabriel. Garoto, ele disse, sua voz carregada de arrependimento. Você tem razão. Eu nunca construí nada de realmente bom na minha vida inteira. Nunca é tarde para começar. Gabriel respondeu com sinceridade. Minha avó sempre dizia que todo dia é uma nova chance de ser uma pessoa melhor. 3 meses depois, Eduardo estava em seu escritório luxuoso assinando os últimos documentos para a criação oficial da Fundação Gabriel Oliveira, uma organização dedicada a ajudar crianças de rua de todo o Brasil. Gabriel, agora formalmente adotado por Eduardo após um processo legal que durou semanas, estava sentado em uma cadeira confortável ao lado da mesa de mogno, estudando intensamente para as provas de admissão em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Senhor Eduardo, Gabriel disse, levantando os olhos dos livros de matemática. Posso fazer uma pergunta? Claro, filho. O que você quer saber? Eduardo sorriu genuinamente. Ainda se emocionava profundamente toda vez que chamava Gabriel de filho. Por que o senhor decidiu criar a fundação? Porque você me ensinou que salvar uma vida pode mudar absolutamente tudo. Se eu conseguir ajudar mais crianças como você, talvez elas também possam salvar vidas e mudar o mundo para melhor. E o senhor Rodrigo está cumprindo sua pena na prisão, mas tem se comportado exemplarmente bem. Está fazendo um curso de marcenaria e outro de alfabetização. Disse que quer construir alguma coisa útil com as próprias mãos pela primeira vez na vida. Gabriel sorriu. Isso é muito bom. Minha avó sempre dizia que nunca é tarde para alguém mudar completamente. Eduardo parou de assinar os documentos e olhou diretamente para Gabriel. Você sabe que sua avó seria extremamente orgulhosa do homem que você está se tornando? Espero que sim, Gabriel respondeu. Mas eu sei que ela ficaria ainda mais orgulhosa de ver que o senhor se tornou uma pessoa ainda melhor. Como assim? Antes de me conhecer, o senhor era um homem bom que ajudava pessoas. Agora o senhor é um homem bom que ensina outras pessoas a ajudar também. É completamente diferente. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Gabriel, você tem razão. Você não apenas salvou minha vida naquela estrada. Você salvou quem eu sou como pessoa. E o senhor salvou a minha vida também, Gabriel respondeu. Me deu uma família verdadeira, uma educação, um futuro. Não, Gabriel. Você já tinha tudo isso dentro de você. Eu apenas ofereci as ferramentas. Naquele momento, Dona Helena entrou no escritório carregando uma bandeja de prata com café fresco e biscoitos caseiros. Desculpem interromper vocês dois, ela disse. Mas chegou uma carta muito especial pelo correio. Que carta? Eduardo perguntou curioso. É da primeira escola que vocês ajudaram a construir através da fundação. As crianças mandaram desenhos e cartas de agradecimento. Gabriel pegou algumas das cartas e começou a ler com os olhos brilhando. Olha aqui, senhor Eduardo. Obrigado por construir nossa escola. Agora eu posso aprender a ler e escrever. Quando eu crescer, quero ajudar outras crianças também, igual vocês fizeram comigo. E essa aqui, Eduardo disse, pegando outro desenho colorido.
Meu nome é Ana e eu tenho 8 anos. Obrigado por não esquecer de nós. Minha professora disse que um menino como eu ajudou a criar essa escola. Isso me faz querer ser uma pessoa melhor. Gabriel e Eduardo olharam um para o outro e sorriram com uma felicidade genuína. Sabe o que isso significa? Eduardo perguntou. Que quando você salva uma vida, na verdade está salvando muitas vidas, Gabriel respondeu. Porque essa pessoa vai ajudar outras, que vão ajudar outras, e assim por diante para sempre. Exatamente, Eduardo disse. Você não apenas me salvou naquela estrada. Você começou uma reação em cadeia de bondade que vai durar para sempre. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados e alaranjados, Eduardo e Gabriel continuaram lendo as cartas das crianças, planejando novas escolas, novos projetos, novas maneiras de fazer a diferença no mundo. E em algum lugar da cidade, seu João continuava engraxando sapatos com orgulho, Dona Carmen continuava servindo comida com amor, seu Antônio continuava fazendo as melhores coxinhas da região, todos eles orgulhosos de terem feito parte da história de um menino de rua que salvou um milionário. E ao fazer isso, salvou muito mais do que uma vida. Salvou a esperança de que sempre existe bondade no mundo, mesmo nos lugares mais inesperados, e que às vezes a pessoa mais pobre pode ser a mais rica em valores, e a pessoa mais rica pode aprender as lições mais importantes com quem menos espera. Gabriel havia provado que não importa de onde você vem, mas sim para onde você escolhe ir. E que uma única atitude pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.